Oi pessoal, eu me chamo Sabrina e eu sou estudante de Tecnologia da UFBC. Hoje a gente vai explorar um tema fascinante, que é como os fenômenos humanos e de que maneiras técnicas e tecnologias contribuíram para a evolução das sociedades humanas. A evolução humana é um processo complexo e há mais de 6 milhões de anos é onde começou nossa jornada rumo ao Homo sapiens. Há cerca de 3 milhões de anos, os primeiros sinais do nosso grande cérebro já apareciam em uma pequena criatura. Um exemplo notável é Salam, um ancestral humano de 3,3 milhões de anos. São Tênis no nordeste da Etiópia, uma região inserida no Grande Vale do Rift. As formações geológicas dos poços revelam milhões de anos de história, preservadas em camadas de rocha. Zerai, um paleontropólogo etíope em 2000, liderou uma equipe que descobriu o fóssil de Selam, um esqueleto quase completo de uma criança da espécie Australopithecus afarensis. O cérebro de Salam apresenta um desenvolvimento interessante. Embora tenha apenas 3 anos, seu cérebro era 75% do tamanho do cérebro de um adulto. E foi evidenciado no caso de Salam que o aumento do tamanho do cérebro e a organização das estruturas cerebrais, como o crescimento do neocórtex, que é responsável por processos mais complexos do pensamento, foram fundamentais para a evolução da nossa espécie, pois tendo o tamanho do seu cérebro levado em consideração, sugeriu um desenvolvimento mais lento do que o dos chimpanzés e implicou uma infância prolongada, mas permitiu também uma maduração mais lenta de aprendizado mais profundo durante sua infância, tendo um período de aprendizado crucial para a transmissão de cultura. Que o Homo sapiens já demonstrava sinais de cérebro maior e mais desenvolvido, o que permitiu a produção de ferramentas de pedra e a utilização de carne na dieta, impulsionando ainda mais o aumento cognitivo, possibilitando a realização de tarefas mais complexas, que teve melhoria na sua dieta, como a quebra de ossos para extrair medula. Com o tempo, as tecnologias evoluíram, levando à construção de abrigos e organização de sociedades mais complexas. Uma das ferramentas estimulou a coordenação motora e cognição, capacidade de continuar a se expandir com o passar do tempo. A comunicação e a aprendizagem social permitiram como os sapiens se organizassem melhor e transmitissem conhecimento de geração para geração. Posteriormente, a Meirelles começou a construir ferramenta muito mais complexa, chamada de indústria aveliana. Essa ferramenta foi encontrada em toda a África, Europa e Oriente Médio, e construída aproximadamente 1,6 milhões de anos. Gente, eu sou Maria Clara, sou estudante de bacharel de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC e darei continuidade à apresentação do seminário sobre o desenvolvimento do cérebro, o sulculunado e o neocórtex. O sulculunado nada mais é que uma fissura presente no cérebro dos primatas que divide a porção do cérebro responsável pela visão da porção responsável pelas funções cognitivas mais complexas, o pensamento, a tomada de decisões, entre outras funções mais complexas. Foi observado durante estudos com endocaches, que é um molde que os paleoneurologistas usavam com os fósseis encontrados, com os fósseis de crânios encontrados. Foi observado que essa fissura, o sulculunado, foi diminuindo e até então deixando de existir, o que implica num maior espaço para o neocórtex e um cérebro maior e um neocórtex mais desenvolvido, ou seja, funções complexas mais desenvolvidas. No cérebro de Salam, o sulculunado se moveu para trás, criando espaço para um neocórtex maior, mencionado anteriormente. Toda essa movimentação do sulculunado, da não existência do sulculunado, sugere uma reorganização do cérebro, o que implica diretamente em evolução. Essa reorganização é uma evidência da evolução dos nossos ancestrais. Mudanças climáticas como catalisadores de evolução. Há milhões e milhões de anos atrás, a África era um lugar úmido, uma selva tropical. A partir de então, nossos ancestrais foram enfrentando mudanças climáticas bruscas, oscilações climáticas. Em um momento tinha cheias, em outros momentos eram secas. Isso exigiu dos seres que habitavam a África nesse período maior adaptabilidade. Exigiu seres flexíveis e evoluídos para enfrentarem tantas mudanças climáticas. Ou seja, podemos entender que as mudanças climáticas que o continente da África sofreu nesse período serviu como força motriz por trás da evolução humana.
Um exemplo dessa evolução, que foi catalisada pelas mudanças climáticas, é o bipedismo. É entendido que, conforme a África foi secando e mudando de paisagem, de selva tropical para savana, as árvores foram sumindo, dando lugar a arbustos secos. Os nossos ancestrais foram obrigados a se locomover por longos períodos para conseguir comida. Não era mais possível ir de árvore em outra, ter árvores próximas que possam servir de alimentação. Então surge o bipedismo. Entende-se que o bipedismo foi catalisado pela mudança de paisagem, pois os nossos ancestrais eram obrigados a se locomover e a locomoção. Essa teoria de economização de energia é mais forte para a explicação do bipedismo, é a mais aceita para a explicação do bipedismo, pois entende-se que cerca de 4 vezes mais um ancestral primata gastava de energia do que nós humanos gastamos ao andar. Então, ao percorrer longas distâncias, nosso corpo busca economizar energia, ainda mais que o alimento estava se tornando escasso, um pouquinho mais difícil, e o bipedismo surgiu como evolução. Dito isso, temos que a principal razão para o sucesso dos Homo sapiens em relação a outras espécies hominídeas está relacionado ao desenvolvimento e ao tamanho do cérebro, que possibilitaram uma maior capacidade cognitiva, de adaptação e de resolução de problemas. Enquanto as outras espécies hominídeas possuíam cérebros menores e uma estrutura cerebral menos complexa, os Homo sapiens desenvolveram um neocórtex mais avançado. Além disso, as mudanças climáticas rápidas e imprevisíveis da África, que desafiaram muitas espécies, proporcionaram uma vantagem para os Homo sapiens, pois sua maior adaptabilidade e capacidade de criar e aprimorar tecnologias, como ferramentas e técnicas de caça, permitiram que superassem as dificuldades ambientais. Ou seja, a combinação de um cérebro maior, habilidades cognitivas superiores e a capacidade de aprender e ensinar culturas foi o fator decisivo que permitiu aos Homo sapiens se sobressaírem. Essas são as nossas principais referências. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Até mais.